Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não conhece o canal, aqui eu falo de uma forma descontraída sobre literatura clássica, diversos livros nos quais eu leio diariamente, e também sobre filosofia, que eu gosto muito, faz parte do meu campo de estudos, e principalmente filosofia antiga, filosofia clássica e medieval. Então hoje aqui a gente vai falar sobre a origem da filosofia e eu estou me baseando em algumas leituras que eu fiz e faço, e principalmente dos livros do Giovanni Reale e do Dario Tisseri. Bom, a origem da filosofia. Todo mundo sabe e é intuitivo a gente pensar nos gregos. A filosofia, muito mais do que um conceito independente, é unânime a gente pensar que foi uma criação única, inédita dos gregos. No entanto, ao que tange a civilização, muito antes dos gregos, o povo oriental já conseguia e foram responsáveis por grandes avanços. Portanto, podemos pensar em crenças religiosas, políticas, manifestações artísticas e organizações militares que muito antes do povo grego, os orientais foram capazes desses grandes feitos de organização civilizacional. No entanto, ao pensarmos em um pensamento lógico, os gregos foram revolucionários. O que eu quero dizer com isso? Não havia impresso um pensamento lógico em nenhuma outra civilização. É claro que nós encontramos, com o passar do tempo, filósofos, pensadores modernos, historiadores antigos e modernos, dizendo que os gregos beberam sim de fontes orientais, de outras culturas. No entanto, a gente, se for fazer um estudo comparativo e ir em fontes primárias, nós não achamos nada de fato que prove que os gregos, em seus livros, em seus estudos, se utilizaram de conhecimento oriental para a produção do seu raciocínio. Houve épocas de Ptolomeu, por exemplo, épocas da antiguidade egípcia, que a gente não nega uma sapiência, uma inteligência egípcia, que foram capazes, por exemplo, de fazerem grandes feitos. E eles, os gregos, ao terem contato com os egípcios, houve algo oposto. Os egípcios que tentaram trazer conhecimento adquirido pelos gregos e os egípcios que tentaram atribuir esse conhecimento para eles. Então, para ficar mais claro, eu vou ler um trecho do livro de Giovanni Reale, A Antiguidade Médica com Dario Anticeri, para a gente entender melhor essa talvez confusão de tentarmos aplicar o pensamento, a criação dos gregos apoiada em conhecimentos orientais ou de outras civilizações. Então, na página 12 desse livro aqui, o que nós temos? É historicamente demonstrado que os povos orientais com os quais os gregos entraram em contato possuíam sim uma forma de sapiência, feita de convicções religiosas, mitos teológicos e cosmogônicos, cosmovisão, perdão. Mas não uma ciência filosófica baseada na pura razão, no logos, como os gregos sempre falam. Ou seja,
eles possuíam um tipo de sapiência análoga àquela que os próprios gregos possuíam antes de criar a filosofia. Então era um conhecimento semelhante, apoiadas em mitos, uma cosmovisão, mitos teológicos, mas nada comparado ao que os gregos de fato foram capazes de criar, vamos colocar assim. Logo em seguida, a gente tem aqui um segundo parágrafo. Em todo caso, nós não temos conhecimento de uma utilização por parte dos gregos de escritos orientais, nem de traduções deles. Antes de Alexandre, não nos consta que tenham podido chegar à Grécia doutrinas indianos ou de outros povos da Ásia. Nem nos consta que na época em que nasceu a filosofia na Grécia, houvesse gregos em condições de compreender o discurso de um sacerdote egípcio ou de traduzir livros egípcios. Ou seja, então meio que nós não temos os gregos aí, nos escritos gregos, algo que tenha uma similitude com outras culturas. Embora fosse possível demonstrar que algumas ideias dos filósofos gregos têm antecedentes na sapiência oriental, o que dela possam ter sido derivadas a substância do problema, continuaria a mesma. Qual é a substância do problema? É porque por mais que eles tenham essa sapiência, essa inteligência que foram muito mais direcionadas às coisas práticas, não tem a ver com o conhecimento em si grego, que foi capaz de trazer uma estrutura rigorosamente lógica e aplicada a diversos conhecimentos, uma forma de vida espiritual. Então isso foi, o que eu posso dizer é que foi algo único vindo de filósofos gregos. Bom, pessoal, eu não vou me prolongar muito nesse vídeo, essa origem da filosofia grega. Eu posso tentar dividi-la em 3 partes, porque eu vou falar ainda sobre, por exemplo, os egípcios e os babilônicos, como que eles fizeram a utilização de conhecimentos tais como a geometria aritmética, mas diferentemente dos gregos, que atribuíram outro sentido para tais conhecimentos, e também como foi para a gente pensar numa criação e um pensamento lógico na filosofia em si grega, a gente precisa entender também a civilização em si. Como era o modo de vida dos gregos antes da filosofia, porque se a gente vamos voltar à origem das ideias, entender a cultura grega antes do nascimento da filosofia vai nos ajudar bastante. Bom, eu espero que vocês tenham chegado até o final ou tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Aqui, como eu falei, eu gosto muito de filosofia clássica e do medievo, além das literaturas também que eu gosto muito de trazer para o canal, debater de uma forma descontraída. Sou apenas uma leitora comum. Claro que o meu campo de estudos, como eu havia dito, é a filosofia, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer algo aqui leve para vocês, tá bom? Os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!